Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Continuidade então da nossa matéria, vocês leram aquele finalzinho lá que eu pedi para vocês lerem? Ninguém chegou a ler? Meu Deus do céu. Então a tarefa é de casa. Como que eu vou colocar o visto no caderno de vocês lá e dar um parabéns? Não vou conseguir fazer isso, tá vendo? Tanto que eu queria mandar um bilhetinho para a mãe de vocês e falar que vocês estão indo bem. O Marciano leu? Conseguiu ler? Não, eu não li porque eu não tenho arquivo. Rapaz, então me cobra lá que você entrou num grupo, acho que já tinha sido disponibilizado lá, mas me lembra que eu envio lá. Mas enfim, era só um finalzinho, porque tinha algumas referências bíblicas, né? Alguns textos lá falando sobre a questão da grande tribulação, né? O domínio do anticristo, enfim, essas partes aí que nós estávamos abordando a partir do livro de Daniel. Mas, né, o Daniel é, por assim dizer, a profecia. E Mateus, na boca de Jesus, é a ratificação da profecia, porque o cumprimento ainda não veio, né? Então Jesus ratifica, Jesus reafirma, né? Jesus, ele faz ele pega, né, as profecias. Aliás, a gente percebe que não só Jesus, o apóstolo Paulo, principalmente, quando ele vai escrever suas cartas, ele cita muito, né, o Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o cumprimento, né, daquelas profecias. Então, o Antigo Testamento, ele apontava principalmente para a vinda de Cristo. Isso era o ápice, né, das profecias, era a vinda do Messias, né? Então, Marquinhos, bem-vindo aqui, meu amado. Boa noite, bem-vindo, e bora lá, estamos aqui no início. O ápice das profecias, né, a principal profecia, na verdade, era a vinda de Jesus, era a vinda do Cristo, né? E isso, como eu falei para vocês, na ótica do Antigo Testamento, na ótica bíblica, já era o início do final dos tempos. Então, a gente chama de escatologia iniciada. A escatologia iniciada, ela começa com a vinda do Messias, a vinda de Cristo, né? E aí é o ápice, é o cumprimento, porque viria o Salvador do mundo, aquele que ia restaurar todas as coisas, né? A raiz de Jessé, o descendente lá de Davi, aquela coisa toda e tal. E aí a gente percebe que o Novo Testamento ele vem, então, ratificando tudo isso. Amados, eu quero hoje, agora, começar com vocês a investigação, né, não tão detalhada como eu gostaria, porque, como eu falei para vocês, o livro de Apocalipse, ele tem 404 versículos, 22 capítulos, né? E o interessante seria termos um comentário exaustivo, não é isso que eu vou fazer, mas eu vou aqui pegar alguns pontos principais, pegar os símbolos, né, de Apocalipse. Ele tem uma linguagem simbólica, muito simbólica. A gente precisa então, não é decifrar, tá? Mas não é nenhum mistério, não é nenhuma, vamos desvendar os mistérios de Apocalipse, isso é marketing, eu sou ruim de marketing, então eu não sou sensacionalista, nem sou marqueteiro, eu sou um professor que pretendo ensinar na simplicidade daquilo que inclusive eu tenho condição de ir. Porque eu sei que tem alguns ensinadores aí que assim, eles vão onde eu não me arrisco a ir. Onde eles vão nadando, eu não vou de jet ski, que eu me afogo antes, né? Então a gente pega aí uns especialistas mundiais aí e tal, eles comentam coisas que eu não me arrisco, né? Porque eu ensino aquilo que eu tenho segurança, aquilo que eu entendo inclusive que é pertinente, sabe? A gente não tem uma proposta academicista, né, no curso. A nossa proposta, de fato, é ter um aporte teórico, mas que isso também reverbere na nossa vida. Então, assim, é uma compreensão teológica para uma aplicação na vida real, tá? Na vida cotidiana. Então, esse é o propósito dos meus cursos. Todos os meus cursos, o seminário, ele tem essa identidade, né, de entender de fato, como eu disse, a teoria, a teologia, né, senão perderia o sentido aqui, é curso teológico. Mas para que isso se traduza, né, para que isso resulte na formação de um discípulo de Cristo,
e para que a gente entenda essas verdades bíblicas e isso afete nossa vida de fato, né, positivamente falando, tá? Então vamos lá, começando aqui de uma forma bem básica, né? Livro de Apocalipse, né? O autor é o apóstolo João, tá? Ele escreve, né, Evangelho segundo João, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse. A data que ele escreve esse livro é em torno aí de 90 a 96 depois de Cristo. Então é o último apóstolo, né? É o único apóstolo que não morre de morte matada, teoricamente a gente fala, né? É morte morrida. Então ele foi o único que não foi martirizado, tá, amados? Ele morre mesmo ali, como a gente chama de velhice, né? Ele então é o último dos apóstolos, tá, a morrer, né? No ano 90, entre 90 e 96. O tema desse livro, do livro de Apocalipse, é a consumação do conflito dos séculos. A consumação do conflito dos séculos, tá? Então, assim, o livro, ele é uma revelação. O livro, como eu falei, não é misterioso. O apóstolo João, ele não escreveu para poucas pessoas entenderem. Pelo contrário, né? Deixa eu só adicionar aqui mais uma aluna que está vindo, Elaine. O apóstolo João, ele escreve, ele usa, bem-vinda, irmã Elaine, bora lá que a gente iniciou, tá? Ele escreve, ele usa essa linguagem, né, metafórica, simbólica, porque justamente os cristãos bem sabiam o que cada coisa simbolizava. Então, olha só, hoje, né, muitas vezes, nós cristãos lemos o livro de Apocalipse e temos dificuldade, né, de compreender o que de fato significa cada uma dos símbolos e coisas do tipo, né? Então, o oposto daquilo que era os primeiros leitores, amados, tá? Então, assim, o livro, ele é uma revelação, não tem nada de mistério, não tem entre uma linha ou outra coisa assim a ser decifrada, não. É só, de fato, estudarmos e entendermos o simbolismo, né, de cada uma dos símbolos que aparecem, tá? Então, assim, a palavra Apocalipse, né, do grego, é traduzido por revelação, né? Talvez vocês já pegaram uma Bíblia aí dos Adventistas do Sétimo Dia, por exemplo, e ao invés deles... Aliás, os Testemunhos de Jeová, né? Testemunhos de Jeová, tá, amados? Que é uma Bíblia diferente, né? Adventista não, desculpa, a informação ela não foi correta, não é adventista. Os Testemunhos de Jeová, eles têm uma tradução que é deles só, deles. Todo mundo que usa a Bíblia, a tradução é igual, né? Por assim dizer. Tem versões diferentes, aí tudo bem. Mas a tradução é igual. Só a tradução do Novo Mundo, né? Lá da Sociedade Bíblica da Pensilvânia, que são dos Testemunhos de Jeová, que é alterado. Então, eles alteraram, mutilaram. Sei que são palavras fortes, mas é exatamente isso, né? Quando a gente estuda o grego, quando a gente vê lá de fato, e eles traduziram, não se sustenta dos originais. E, enfim, mas eles colocam lá o Testemunho de Jeová. Ao invés do título Apocalipse, está a revelação. Isso aí não está errado não, está certo. Né? Porque, de fato, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Né? E é uma revelação de Jesus Cristo, tá? Que ele recebeu do Pai, entregou o anjo, que entregou a João, que por sua vez entregou a igreja. Né? Então, a gente vê isso aqui, ó, no capítulo 1, verso 1. E eu gostaria que você estivesse aí com a Bíblia aberta, como eu aqui, ó, para a gente acompanhar aí. Eu vou ler alguns textos aqui e tal, né? Vamos acompanhar bastante os versículos aqui. Ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João. Então, no verso 1 aqui, a gente já percebe como que foi, né, entregue essa revelação, né, esse livro aqui. Diferente de outros que Deus inspira os autores, né, como o próprio João para escrever as 3 epístolas e o Evangelho, aqui João recebe diretamente através de uma visão, amados, tá? Ora ele foi arrebatado, e a gente vai ver isso aqui também no capítulo 1, em outras passagens, né? Esse arrebatamento de sentidos é bem interessante, que ora João, ele é levado, literalmente, tá? Então Deus pode fazer isso, né? Ele é levado em espírito, que ele mesmo fala, ou seja, na sua consciência, no seu entendimento, né? No seu espírito mesmo, ele é levado literalmente ao céu.
Tá? Deus pode fazer isso. Então, a gente não se maravilha disso, assim, no sentido que, será que isso é possível? A gente está falando de Deus, a gente está falando de uma revelação que Deus deu. Deus levou ele para a eternidade, ou o levou, né, para ficar mais bonitinho a frase, o levou para a eternidade, e ora ele falava que ele estava no céu, e ele ouvia certas coisas, né, e ele escrevendo, e ora ele disse que ouvia do céu. Né? Então ouvia do céu e ouvia no céu. Então, ora ele estava, de fato, Deus tinha arrebatado ele e lá mostrou algumas coisas para ele. Ora ele estava aqui e ele ouvia uma voz de Deus, coisa do tipo. Tá? A gente vai ver isso no estudo, né? Aqui nas leituras. O verso 3 aqui, ó, vamos lá, verso 3. Esse livro aqui, amados, tem 7 bem-aventuranças. É bem interessante isso aqui, tá? Vou aqui passar para vocês todos os versículos, talvez até a gente leia alguns para exemplificar. Não vou ler os 7 não, para a gente ganhar tempo, tá? Tem 7 bem-aventuranças, né? Vocês lembram lá das bem-aventuranças de Mateus, né? Capítulo 5, né? Bem-aventurados que choram, que serão consolados, bem-aventurados, né? Os irmãos aqui que caminham com a gente estão acompanhando isso aí, né? As pregações aqui do Sermão do Monte. Então aqui em Apocalipse também aparecem as bem-aventuranças, né? Que são felizes. Então olha só o que diz o verso de número 3. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então a gente percebe aqui, ó, felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a palavra desse livro ou dessa profecia. Então aqui a gente percebe, amados, aquele que lê o livro, toda a Bíblia, fato, claro, né? A gente não está dizendo que não. Toda a Bíblia é abençoado, lá desde o Salmo 1, o salmista, nem lembro se é Davi mesmo o autor, mas o salmista vai dizer, né? Bem-aventurado ou felizes são, né, aqueles que ouvem as palavras de Deus, né, e medita de dia e de noite, né, porque serão como árvore plantada junto a ribeiro de água e tal, né? Então são felizes aqueles que leem a Bíblia, mas especificamente aqui, por se tratar do desfecho da história humana, por se tratar daquilo que Deus vai conduzir toda a história humana, né? O ápice do resgate, o ápice da transformação, da restauração de todo mundo e da humanidade, né? Essa humanidade recriada. Então, especificamente, né, o conteúdo se encontra aqui, amados, isso traz uma felicidade, isso traz isso aqui a gente vai ver, né? Ou seja, a compreensão do livro, das profecias, da revelação aqui, das verdades bíblicas, isso vai trazer para nós, deve trazer paz, esperança, força para vencer as adversidades, né? Alegria por entendermos que Deus, o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra, é soberano e está conduzindo a sua igreja, e não há nada e nem ninguém na história que pode parar a igreja. Ó, já comecei aqui que se os pentecostais estivessem aqui na aula, eu ia falar glória a Deus. Mas não chegaram ainda, talvez eles entrem ainda na segunda aula. Então, amados, mas percebam, porque tem uns irmãos que leem assim Apocalipse meio com medo, né? Não vou estudar o livro de Apocalipse porque tem uns negócios meio assustadores lá e tal. Parece brincadeira, mas de fato tem uns irmãos que pensam assim, né? E claro que não tem nada a ver. Pelo contrário, a leitura deve nos trazer essa mensagem de Deus e nos trazer o conforto, que o mal, a injustiça, ela de fato, né, ela vai ser punida, né, os injustos, os maus, aquele que persevera, aquele que serve a Deus, ele vai ser recompensado, né, que Deus de fato vai julgar, né, Satanás e enfim, todos aqueles que de alguma maneira se revoltaram contra Deus, que Deus vai reestabelecer, né, na criação a harmonia que havia antes, tá? A justiça plena, não haverá mais sofrimento nenhum, nem dor nenhuma, não haverá morte, amados, não haverá enfermidades. Então olha só, será uma criação ou uma recriação. Já vou fazer algumas provocações aqui, tá? Mas não respondo não, só para vocês irem até o final da novela. Isso é técnica, né? De novela, né? Todo final de capítulo você dá um... Aí o povo fala, então não posso perder o próximo capítulo. Então assim, amados, o céu não é o lugar para onde a gente vai. A Bíblia não ensina isso. Isso é uma provocação, né? A Bíblia não ensina que o céu é nosso destino final. O céu é um lugar transitório. Calma que lá no final a gente vai ver isso aqui.
tá bom? O céu é um lugar transitório. Antes que eu esqueça aqui, eu ia falar isso no final da aula, mas é possível que eu esqueça. Anotem aí, eu gostaria muito que vocês fizessem uma leitura simples para a aula que vem. Simples, amados. Leiam o Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, amados. Tá? Leiam primeiro Gênesis 1 e 2, a leitura simples, assim, leitura, né? Corrida, como a gente fala, não correndo, tá? Prestando atenção nos versículos, nas palavras, né? Corrida assim, que você não vai parar, estudar, investigar e pesquisar. Então leiam Gênesis 1 e 2 e logo após, tá? Em sequência mesmo, são 4 capítulos, não é possível que vocês não consigam ler assim, né? Uma sequência, não precisa ser num dia e outro no outro, no mesmo momento. Gênesis 1 e 2 e depois Apocalipse capítulo 21 e 22, ou seja, os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos capítulos da Bíblia. Eu gostaria que, eu nem vou falar nada, eu gostaria que vocês lessem e que vocês depois, na aula que vem, vocês trouxessem aí, nossa, eu li, percebi isso, achei curioso isso, tá bom? Vamos fazer esse combinado, amados? Não vale nota, mas vale a pena. Aliás, não tem pena nenhuma, vale a leitura, né? Tem pena em ler a Bíblia? Não tem pena, tem nenhuma pena. Então, assim, vale a leitura, façam isso, tá bom? Retomando então, amados, o que eu estava falando mesmo, vocês lembram? Alguém pode abrir o microfone só para saber se vocês estão prestando atenção? O céu é um lugar transitório. Isso, o céu não é o lugar para nós, para onde nós vamos definitivamente, é um lugar transitório, né? Ou seja, nós vamos para o céu, só que nosso destino não é lá, tá bom? E a gente vai chegar lá no livro, ou no estudo aqui no livro de Apocalipse, a gente vai ver isso claramente, tá bom? Vou fazer outras provocações até lá. Então, amados, vamos ver as bem-aventuranças, ó, o verso 3, já tem a primeira bem-aventurança, né? Do capítulo 1, bem-aventurados que leem, né? Os que ouvem, os que guardam as palavras desse livro. Então já tem a primeira bem-aventurança. Ler, ouvir e guardar. Então ler é ler mesmo. Ler, tem que ler. Ouvir é diferente de escutar. Quando a gente depois for um pouco para frente, no capítulo 2 e no capítulo 3, nós vamos ouvir para as 7 igrejas que foram destinadas às mensagens, né? Nos capítulos 2 e 3, o final é assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a advertência para todas as igrejas ali que foram destinadas essas cartas aqui. Desculpa, não são as cartas, né? Essa mensagem para 7 igrejas, porque assim, a princípio esse livro foi dirigido às 7 igrejas da Ásia Menor, tá? Então elas eram próximas, né? Ficavam ali, eu acho que a mais distante uma da outra era 50 quilômetros. 7 igrejas, elas então receberam aí, foram os primeiros leitores, a gente fala o público, né? Que foi destinado ao livro de Apocalipse, primeiramente foram essas 7 igrejas, tá? Depois, com certeza, outras mais igrejas espalhadas pelo mundo também chegaram, né, a receber aqui o livro de Apocalipse e tal, né? Manuscrito, por assim dizer. E aí, amados, ouvir. Então, uma coisa é escutar, outra coisa é dar ouvido. Nós escutamos porque, graças a Deus, a maioria de nós tem a condição, a audição, né? Nós escutamos, tá? Agora, o ouvir é algo mais profundo, é dar ouvidos, né? Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Esse ouvir aqui é dar atenção. Não é apenas escutar, é dar atenção, né? Uma pessoa que ouve e ela reflete. A Bíblia também chama isso de meditar. Meditar na lei do Senhor, né? Olha a bem-aventurança lá do Salmo 1, né? Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiro de água, qual na estação própria dá o seu fruto, as suas folhas sempre verde, nunca cai, tudo que fizer prosperará, e aquela coisa toda. Então dar ouvidos, amados. Dar atenção. As pessoas, elas escutam, como vocês estão escutando aqui. E as pessoas, os crentes, escutam muitas pregações, muitas coisas. Escutam a palavra de Deus cantada, muito mais talvez do que lida, né? Então a música, ela é um meio onde os cristãos, eles recebem mais as mensagens, por assim dizer. É por isso que a música é importantíssima, amados. Não só o que lemos como livros, né? Quem ouvimos, os pregadores, os pastores, mas o que
escutamos como música também tem que ser passado um filtro, né? Muitas pessoas, até os que estudam a Bíblia, muitas vezes não se atentam que as músicas também precisam ser filtradas. Nem toda música, inclusive eu faço outra provocação, hoje eu estou provocativo, né? Nem toda música bíblica, ela é cristã. Vocês sabiam disso? Acho que eu já talvez perguntei isso para vocês. Nem toda música bíblica ou nem toda pregação bíblica, serve para as duas coisas, ela é cristã. Tá? Vocês acham que faz sentido isso? Não? Deu alguma... né? Como é possível isso? Uma pregação, uma aula ser bíblica, mas não ser cristã? O Antigo Testamento tem séculos e séculos de história. Relata, né, a história do povo de Deus e até outras nações também, a gente consegue ali estar tendo informações. Fala-se de muita coisa, muitos personagens, né, são descritos ali. São 39 livros, né, são, como eu disse, séculos, 14 séculos, se não me falha a memória, tá? 1.400 anos de história ali, até o Novo, tô falando, né? Só o Antigo ali, em torno de 1.400 anos. Então ali tem muita coisa. Então é bíblico a mensagem e a pregação. Mas ela pode ser bíblica, eu posso pegar o texto bíblico, explicá-lo e até fazer uma aplicação dele, né? Que faz bastante no Antigo Testamento. Só que se eu não convergir, não apontar para Cristo, então essa mensagem não é cristã, ela é bíblica. Entenderam, amados? Então, assim, é por isso que eu alerto, inclusive, muitos irmãos que participam de igrejas que pregam muito o Antigo Testamento, muito Antigo Testamento. E a gente precisa entender, é palavra de Deus, Deus fala com a gente, tá tudo certo. Mas é preciso fazer um filtro. O Antigo Testamento, ele deve ser pregado pelo filtro do Novo Testamento. Tá? Porque muita coisa no Antigo Testamento ficou na antiguidade, na obsolescência, na caducidade. Isso quem diz é Hebreus, amados. Não sou eu que estou dizendo, não é interpretação teológica, né? Isso está escrito em Hebreus. O Antigo Testamento caducou, porque ele cumpriu o seu propósito, que era de trazer o Cristo, né? Gálatas fala isso, capítulo 3, se não me falha a memória, né? Então, assim, a gente precisa entender, tem coisas que pertenciam à antiga aliança. Nós só praticamos, nós temos a prática, né, do comportamento da vida, das relações. Nós só trazemos como doutrina para nós somos discípulos de Cristo, a igreja de Cristo, tá? Aquilo que o Novo Testamento dá continuidade. Então, a gente tem a descontinuidade do Antigo Testamento e nós temos a continuidade do Antigo Testamento. Então, só para a gente entender, amados, se a gente não usar esse filtro, que muitas igrejas não usam e pregam muito Antigo Testamento, você tende a gerar pessoas religiosas, pessoas que pensam que aos moldes do Antigo Testamento é possível se relacionar com Deus. Não é possível, amados. Por isso que Jesus veio, porque não era possível salvação a partir de observação das leis, dos ritos, das rituais. O esforço humano nunca produziu salvação, nunca conseguiu produzir uma bênção. Não tinha obediência tal da lei que gerasse uma bênção para o indivíduo, amados. Tá certo? Não havia essa possibilidade, né? Deus disse que se viver pela lei será de fato abençoado. A questão é, ninguém conseguiu viver pela lei. Ninguém conseguiu atender o padrão que a lei colocava, né? O Paulo vai dizer em Gálatas, então para que serve essa bendita lei? Não é maldita não, tá? Para que serve essa bendita lei? Serve para nos mostrar que todos nós somos pecadores. Serve para nos conduzir ao Cristo. Isso está em Gálatas. Só ler o livro de Gálatas lá, 6 capítulos, né? 6 capítulos lá, é entendido isso. Gálatas foi escrito para corrigir essas coisas. O apóstolo Paulo escreve a umas 5 igrejas lá na região da Galácia, tá? Não é uma igreja só, é um conjunto, me parece, de 5 igrejas, né? Na região da Galácia para corrigir isso, porque os judaizantes, eles estavam entrando nas igrejas, né, dessa região da Galácia, querendo que as pessoas voltassem à observação da lei, guardar dia, guardar rituais, aquela coisa toda, amados. É o que muitas igrejas evangélicas hoje ainda fazem, evangélicas, eu disse, pastores, né, ainda pregam uma mensagem com teor, com espírito do Antigo Testamento, né? Essa letra que mata.
que Paulo diz em 2 Coríntios. Essa é a letra que mata, a letra da lei que mata. Ela não traz a vida graciosa a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, amados. Então a gente precisa entender tudo isso, tá? Dito isso, então, a gente volta para a questão do ouvir. Então, ler, a bem-aventurança está em ler, em ouvir e guardar as palavras deste livro, amados. O guardar aqui também não é algo passivo. Ah, guardei numa gaveta. Né? Não. Quando a Bíblia fala em guardar, quer dizer praticar de fato, tá? A guarda da lei, a guarda do sábado, né? A guarda, o termo guardar quer dizer viver mesmo, praticar. Então, bem-aventurados que praticam, né? E a gente vê aqui que, na verdade, essa é a finalidade última do ensino bíblico. Lembram de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17, amados? Vocês lembram desse texto? Se vocês não lembram, eu também não. Eu preciso ler aqui com vocês. Ia puxar na memória, mas acho que falhou. Né? Toda palavra inspirada é apta. Né? Esse texto eu uso bastante para falar sobre 2 Timóteo, tá? Capítulo 3. Vamos lá. Capítulo 3, 2 Timóteo. Quando eu falar 2 Timóteo, vocês entendam... 2 Timóteo, mas é capítulo 3, versos 16 e 17, né? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, olha só, seja perfeito. Entenda a palavra perfeito como maduro, tá? Entenda a palavra perfeito como maduro. Para que seja maduro e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a finalidade última da Bíblia, dos ensinos bíblicos, é fazer com que o seu leitor pratique, viva os ensinos. Não é uma questão teórica, amados. É por isso que eu falei para vocês, o seminário nosso, os meus cursos, ele tem a finalidade principal de formar caráter dos discípulos de Cristo, não de formar acadêmicos, não teólogos. Eu não tenho essa pretensão de formar teólogos, amados. Quem faz isso são as universidades de teologia. Nós somos um seminário de teologia. Eu semeio, eu jogo o sêmen da palavra, tá certo? Eu jogo a semente do evangelho no sentido da formação da vida cristã na vida do ouvinte ou do estudante, enfim. Essa é a ideia, tá bom? Do seminário, do meu, né? No caso, os outros eu não posso falar pelos outros. Mas a bem-aventurança é essa, então, né? Praticar. E aí, amados, ó, verso 14 e verso 13. Vamos andar rapidinho? Eu falei que não ia ler, talvez, dependendo aqui, eu leio rapidinho. As bem-aventuranças, as 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Então, capítulo 1, verso 3 é a primeira. O capítulo 14, verso 13 é a segunda bem-aventurança. Aí eu não vou explicar nada, explanar nada. É só ler mesmo, tá? Capítulo 14, verso número 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então ouvi uma voz do céu, a expressão, ouvi uma voz do céu, que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. As suas obras os acompanham. Então felizes são aqueles que morreram no Senhor, amado, né? A morte em Cristo, ou morrer em Cristo, isso é uma felicidade, é a bem-aventurança, a segunda. Capítulo 16, verso 15, vamos caminhando. Eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes para que não ande nu e não veja a sua nudez. Então a terceira bem-aventurança é aquele que é vigilante. Aquele que é vigilante e aquele que é vestido na justiça de Cristo, mas e não confia em si mesmo, né? Então essas vestes aqui, para não andar nu, são as justiças de Cristo que nos vestem, tá certo? Então, né, bem-aventurados são esses aí. Capítulo 19, verso 9. Capítulo 19, versículo 9. E me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, quarta, né? 1, 2, 3. Quarta bem-aventurança é aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro, né? A ceia das núpcias, do casamento do Cordeiro. Então, será bem-aventurado, feliz. Capítulo 20, verso de número 6, amados. Ó, a quinta bem-aventurança. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição.
haverá duas ressurreições, tá? A primeira ressurreição, esse é bem-aventurado. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Nós vamos chegar por aqui. Então haverá duas ressurreições. A primeira é essa ressurreição que é a bem-aventurança. Então quem fez parte dessa primeira ressurreição aqui, ele não terá o risco, amado, de participar da segunda ressurreição. A segunda ressurreição será para o juízo dos povos. Então, por isso que é bem-aventurado os que participam da primeira ressurreição. Capítulo 22, verso 7. 22 e 7. Sexta bem-aventurança. Venham em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, olha só a ratificação, amados. Estão percebendo como é importante essa prática? Duas vezes é falado lá no início e aqui, né, na sexta. Ou seja, bem-aventurado, feliz aqueles que guardam, aqueles que vivem, aqueles que praticam, aqueles que agasalham a palavra de Deus no seu coração. Lembra do salmista? Ele disse o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? Salmo 119, eu acho que deve ser verso 11, alguma coisa assim. Me ajudem aí depois, tá? Ou é 11 ou é 11. Acho que é isso aí. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí a sétima e a última bem-aventurança é o capítulo 22, só que é o verso 14, amados. Bem-aventurados que lavam as suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aí ficou um negócio meio, talvez, vago aqui. Lavam as suas roupas? O que isso quer dizer? O próprio livro aqui no final do capítulo 22 diz: lavar as roupas no sangue do Cordeiro. Né? Então assim, amados, a nossa garantia de salvação é o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é o que nos purifica, é o que limpa os nossos pecados. Tá? Então assim, não é por mérito e esforços nossos, obediência nossa que vai gerar a vida eterna, a salvação ou qualquer bênção de Deus, como eu disse. Né? Diga, Marciano, pode falar, meu amado? É isso mesmo, 119 e 11. 11, né? Ah, obrigado. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Isso. Guarda, aí tá guarda, né? Na minha memória tá escondi. É bem escondido mesmo. Mas é isso, meu irmão. Obrigado aí pela confirmação. Vamos lá, amados, voltar ao livro de Apocalipse. Essas só foram as 7 bem-aventuranças, né? Lá no verso de número 4, voltando, verso 4 do capítulo 1, verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E aí já começa aqui, amado, esse negócio aqui de 7 espíritos. O que isso quer dizer? Né? E aí a gente já vai entrando nesses símbolos e nessas interpretações, tá? E o livro contém muitos símbolos, como eu falei, figuras em números. Tá? A gente vai ver muitos números, e esses números têm suas representações, sim, seu significado, sim. Tá? E um deles é o número 7. O número 7 aparece demais aqui. Já apareceu aqui, ó, né? Os 7 espíritos de Deus. Tá? Então, 7 bem-aventuranças, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 olhos, 7 selos, 7 trombetas. Então, a gente vai ver a repetição, a recorrência do número 7. Isso tem um significado? Tem sim. Né? Nessa cultura, como eu disse, quando João escolhe os símbolos, isso tinha uma mensagem, sim. Todo símbolo carrega consigo uma mensagem, amados. Né? Hoje a gente chama de logo, né? Um logo, um ícone, né? Símbolo. Ele carrega, ele representa algo assim que não é expresso em palavras. Tá? Então, quando fala, por exemplo, de 7 espíritos de Deus, fala-se da plenitude do Espírito de Deus, da ação plena do Espírito de Deus. Amados, vamos lá para o Antigo Testamento, Isaías capítulo 11, acho que é verso 1. Vamos lá, eu não anotei isso não, mas me veio na memória aqui. Isaías capítulo de número 11, deve ser verso 1, eu acho que é verso 1. Se não for verso 1, é verso 2. Só para falar da questão da plenitude do Espírito, tá? Esse é o ponto aqui que eu quero pegar essa referência. Então, Isaías capítulo de número 11, verso 2, não é 1 não, verso 2. E o Espírito isso aqui fala a respeito, essa profecia de Isaías capítulo 11 fala a respeito do Messias.
O Espírito de Deus repousaria sobre ele. Olha só. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, sobre o Messias. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Então, assim, não são vários espíritos, né? É a plenitude, amados. São virtudes, tá certo? Do Espírito de Deus, né? É uma unidade na plenificação da sua atuação. Como, por exemplo, lá em Gálatas 5:22, se não me falha a memória, que a gente chama do fruto do Espírito, tá? E é importante nós memorizarmos isso. Não é o plural, não é plural, amados. Não são os frutos, não está escrito em nenhuma versão isso. Pelo menos eu nunca vi. Nenhuma versão. Os frutos, não é plural, é singular. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e temperança. E faltou mais um aí. Eu esqueci, acho que é fidelidade, não sei. Mas são 9 aspectos, tá? A plenitude da maturidade do caráter de Cristo no discípulo. Está aí. Evidência, assim, termômetro, melhor dizendo, de espiritualidade, amados. Então, assim, a Bíblia, ela não coloca os dons espirituais como sendo o termômetro de quem é mais ou menos espiritual. O que a Bíblia vai ensinar é que o fruto do Espírito é, de fato, de uma forma inequívoca, a evidência que uma pessoa é discípulo de Cristo, porque é o caráter de Cristo ali gerado, nutrido, edificado, formado na pessoa. Então, a pessoa pode não falar uma língua estranha, pode não ter dons de curar, pode não ter dom da sabedoria da palavra, da ciência da palavra, dom da fé, pode não ter o dom de discernir espíritos, pode não ter o dom, sei lá, de variedade de línguas ou interpretação de línguas, né? São 9 lá, se não me falha a memória, também 1 Coríntios 11 lá, fala dos dons carismáticos. Pode não ter nada disso, mas se tem o fruto do Espírito, é uma genuína discípula de Cristo. Tá? Inequívoco. Os dons ainda a gente fica meio naquela, né? Né? Será que é tudo isso? Será que representa isso mesmo? Será que esse poder de Deus operando na vida dele ou dela, isso também, esse poder também a transforma no seu caráter? Será que é um bom homem, um pai, né, dedicado, um esposo esforçado? Será que é uma mulher fiel, uma mãe? Será que é um profissional ético? Será que é um cidadão, né, correto? Então, assim, a gente pode questionar. E aí a gente deve questionar, inclusive, na nossa vida e na vida uns dos outros, não cuidando da vida uns dos outros, para que a gente seja esses que sondem uns aos outros, para que possamos, então, estimular a prática da vida cristã correta. Agora, o fruto do Espírito, amado, não tem questionamento. Não são imitados. Não dá para você imitar o amor. Não dá para imitar a paz. Não dá para imitar a bondade. São inimitáveis. Eu não sei se existe essa palavra, tá? É que um tempo aí eu vi um cidadão aí, ele tinha essas conversas. Inimitável, né? Se não tiver, é um neologismo agora. Então, assim, é isso, amados, que a gente precisa entender, tá? Então, aqui a Bíblia diz, o livro de Apocalipse vai trazer muito essa expressão, 7 Espíritos de Deus. Aí vocês entendam, todas as vezes que vocês lerem o Apocalipse e aparecer o termo 7 Espíritos de Deus, entendam, tá? É a manifestação plena do Espírito de Deus, tá? Então, 7 Espíritos de Deus. As 7 igrejas, né? A gente vai estudar lá também, os 7 olhos, né? A gente vai ter aí uma passagem que vai mostrar os 7 olhos lá, o trono de Deus, aquela coisa toda, e isso tudo são símbolos, tá? Então, a sabedoria, né? Olhos representam, lá em Daniel, inclusive, tá? Que a gente não estudou mais detalhado o livro de Daniel, mas os olhos lá, eles representam a sabedoria, né? A Grécia tinha uma frase, os gregos tinham uma frase, que os 2 olhos da Grécia eram o Aristóteles e o Platão. Eram os 2 olhos da Grécia, ou seja, os dois sábios, né? Os 2 filósofos de sabedoria. Então, os olhos representam Amados, não é porque um símbolo tem aqui em Apocalipse que toda a Bíblia representa a mesma coisa, tá? Então, isso eu acho que é um detalhe interessante a gente falar aqui, tá? Então, a gente está estudando o livro de Apocalipse e os símbolos aqui. Então, por exemplo, quando a gente vê fogo, né?
Fogo. Eita, fogo é Espírito de Deus, é poder de Deus, é presença de Deus, é fogo. Canela de fogo. Fogo não sei aonde. Então, assim, o fogo representa o Espírito Santo. Veio o Espírito de Deus com línguas repartidas como de fogo, é o Espírito Santo. No livro de Apocalipse, muitas vezes o fogo representa o juízo de Deus. Então, né? Muitas vezes não, acho que quase todas as vezes aqui no livro de Apocalipse, quando traz esse símbolo de fogo, representa o lago de fogo, por exemplo, né? Representa o juízo de Deus. Então a gente tem que ter cuidado, porque nem sempre, tá, o Apocalipse tem um símbolo que representa uma verdade, que isso também, né, é igual em outros textos da Bíblia, no Novo Testamento. Então é só uma observação aqui, tá? Enfim, vamos lá. Falei das 7 traças, 7 trombetas, né? Número 7 que aparece bastante. Então deixa eu comentar rapidinho aqui, amados, o capítulo 1, esse cenário histórico, né? O capítulo 1 de Apocalipse, verso 19. Vamos lá, capítulo 1, verso 19. Deixa eu pegar aqui. Portanto, escreve as coisas que tens visto, tanto as do presente, como as que acontecerão depois destas. O apóstolo João, como eu disse, ele não foi martirizado, né? Morreu da, entre aspas, morte natural, também a gente fala isso, né? Morte natural, velhice, morte natural. Ele estava nessa ocasião, porque jogaram o João, isso é história que fala, né? Não é texto bíblico que vai trazer essa informação, tá? São relatos históricos, né? E nós temos e tivemos aí o principal historiador, né, da igreja, que foi Flávio Joséfo. Ele, inclusive, tem muito mais crédito por 2 motivos. Ele relatou a história da igreja, ele era contemporâneo ali de João, né? Esse período aí do primeiro século, primeiro para o segundo século, ele viveu nessa época. Então, assim, ele estava lá, né? Não é que ele foi um pesquisador, ele estava lá, o Flávio Joséfo. E também ele não era cristão, ele não tinha interesse, irmãos, de defender o cristianismo. Ele era um historiador, como o historiador deveria ser, imparcial, contar a história. Não colocar assim as suas opiniões, seus gostos, porque a história tem isso, né? Quando você lê um historiador, você vai ver que ele tem um viés que lhe interessa, ele conta a história do seu jeito. Então a história do Brasil, por exemplo, amado, o que a gente ouve nas escolas? Descobrimento do Brasil, né? Quando foi? 1500 e tal. Depende, quem está contando a história? Os colonizadores. Pergunta para os índios, vê como que eles vão escrever a história, a grande invasão. Vocês estão entendendo? Então, assim, da perspectiva de quem? Agora, o historiador, ele precisa ser imparcial. E o Flávio Joséfo não tinha interesse em defender o cristianismo. E ele descreve, de fato, a história que ele estava presenciando lá. Mas a questão é, então João foi jogado num tacho de óleo quente, fervendo, melhor dizendo, fervendo, um tacho de óleo fervendo, jogaram ele lá dentro. Ele não sofreu uma queimadura, amados. Nada. Absolutamente nada. A semelhança lá do Sadraque, Mesaque e Abednego que foram lançados na fornalha, assim, nem cheiro de fumaça, né? O texto lá de Daniel diz, né? Nem cheiro de fumaça eles tinham. E o João também, amados. Nada. Então, assim, esse homem não morre, aí pegaram ele e jogaram nessa ilha prisão que é chamada de Patmos, né? E ele diz isso aqui no livro, né? Eu estando em Patmos, né? Essa ilha prisão, ele foi jogado lá. Então, estando lá, ele estava sendo condenado, então, né, nessa prisão, e ele conta, então, tudo o que ele viu lá. Então, ele recebe a revelação do Apocalipse, estando preso, amados. Olha só, isso aqui já tem uma mensagem, os irmãos aí que vão pregar no domingão, vai pregar em alguma célula, vai pregar em alguma ocasião específica, né? Tem uma mensagem boa aqui, né, amados? Olha só como, em situações adversas, como Deus... Ele nos mostra, ele se aproxima da gente, como Deus ele derrama a sua graça, como Deus nos ensina, né? Mesmo em adversidades. Ou, aliás, quando a gente vê Paulo, por exemplo, ele escreveu pelo menos 4 cartas estando preso, né? Então, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, se não me falha a memória, tá? E ele escreve, então, nessa adversidade, fora a sua vida toda, mas preso especificamente. Aqui o João não era diferente, né? Então, ele também estava nessa condição. Vamos lá. O capítulo 2 e o capítulo 3 fala aqui das 7 igrejas da Ásia Menor, como eu falei para você, né? 7 igrejas da Ásia Menor. As que são presentes, olha só, então escreve as coisas que são, né? O verso, deixa eu voltar aqui, o verso 19, ele recebeu essa ordem, escreve as coisas
que são, ou melhor, as coisas que viu, né, o que ele tinha visto, as coisas que são presente, ou seja, essas igrejas. Esse é o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Até esse capítulo 3, amados, o João ele vai falar do presente, ainda da época que ele estava vivendo. Tá? Então, até falar para as igrejas, ele ainda estava relatando o presente dele. Né? Então, as coisas que você viu, as coisas que você está vivendo. O capítulo 4 para frente, aí ele vai falar sobre aquilo que ainda não aconteceu. Então, na verdade, nós vamos estudar a partir do capítulo 4 coisas que ainda não aconteceram na história humana. Tá bom? Então, até o capítulo 3, ainda no primeiro século, tudo aquilo tinha acontecido. Ou seja, as igrejas que viviam ali, o perfil e a característica de cada uma. Alguns pensam, eu não vou entrar no detalhe agora porque eu não tenho tempo. Alguns pensam que essas 7 igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Tiatira, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, enfim, todas as 7, elas têm características que representam fases da igreja na história, amados. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, deixa eu ver se eu pego aqui na outra Bíblia, que eu consigo acompanhar aqui melhor. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, que está no capítulo 2, verso 14. Opa, não, calma aí que eu estou viajando aqui. Deixa eu voltar aqui, vai lá em Timóteo. Capítulo 2 aqui, verso 1, é a igreja de Éfeso, a primeira igreja. Essa igreja aqui, pelas características, quando você estuda, lê, né, a mensagem para essa igreja, você percebe que era a igreja que perdeu o primeiro amor, a igreja que estava deixando, né, aquele princípio do evangelho e tal, que é a característica da igreja ali do primeiro século, estava perdendo de alguma maneira, né, aí o primeiro amor. Aí a gente tem aqui a segunda igreja, que é da Esmirna, a igreja perseguida, a igreja que se manteve fiel, a igreja sem recurso nenhum, a igreja pobre e tudo mais. Essa igreja, alguns pensam que representa do século I ou século II. Século II até o século IV, que onde os 300 anos que a igreja foi muito perseguida, né? Muitos mortos e coisas do tipo. Então aqui a gente vai percebendo que são fases da igreja na história, né? E aí a gente, ainda no capítulo 2 aqui, verso 12, a igreja de Pérgamo, né? As características também aqui, a repreensão, a advertência, as características são daquela igreja que se uniu com o Estado. Foi justamente onde nasce o cristianismo, né? O cristianismo católico, apostólico, romano, amados, né? Essa igreja-estado nunca deu certo, amados. Nunca deu certo. São 1700 anos de prova cabal na história, que nunca deu certo a igreja se aliar com o Estado. Igreja é uma esfera distinta. Estado é outra esfera. Reino de Deus é outra esfera. Nós temos 3 esferas, tá certo? E uma não pode adentrar na outra, porque elas têm princípios e têm propósitos distintos, diferentes. A igreja de Cristo, ela tem uma identidade, ela tem princípios e valores, ela tem propósito e ela tem um senhor dela. É diferente, um governante dela, um rei, né? O Estado, outro propósito, outros governantes, outras características, identidade, valores, princípios e finalidade. Aí você tem o reino de Deus também, né? Que é mais abrangente do que a igreja. A igreja é o povo do reino. A igreja, ela sinaliza o reino, ela não é o reino. Então você tem 3 esferas diferentes. E uma não deve adentrar na outra. Uma pode até influenciar a outra, mas adentrar não. Quando faz aliança, aí bagunça tudo. Mas aí é um negócio doido, né? Porque aí perde-se a finalidade, a característica e o propósito. Então assim, 1700 anos tem prova que nunca deu certo a igreja se misturar com o Estado. Eu não estou dizendo que cristão não pode ser político, não é isso. Tá? Uma coisa, até uma opinião um pouco pessoal minha, aí se vocês quiserem está concordando, aliás, tudo, né? Se vocês quiserem questionar, tá tudo certo, tem direito, né? Eu não persigo na nota, mas não persigo, não mando assim lá pro final do ano na recuperação, não, né? Então faz parte, pode discordar à vontade, quando não concordar com a minha opinião. Mas essa é bem pessoal. Eu entendo que alguém que tem uma função de liderança na igreja, um pastor, por exemplo, ele deve renunciar seu título ou sua função de pastor se quer entrar na política. Penso eu. Tá?
Não é isso que é feito. Mas penso que não se coaduna, ou você mistura, porque você está saindo de uma esfera e entrando na outra, e usando os benefícios de uma para se beneficiar na outra também, não é? Então, assim, quer ser um político? Seja um político discípulo de Cristo, um José do Egito, um Moisés, sabe? Um Neemias, né? Seja um cristão na política, mas, assim, pegar o título, a função, a influência, e, sabe... E as ferramentas, inclusive, né, de um líder, de um pastor, coisa do tipo, para você usar isso na política, eu penso que isso não dá certo. Nunca deu certo. Nunca deu certo. Isso a história mostra, amados. A história, ela pode ser o nosso pedagogo ou o nosso coveiro. A gente precisa olhar o retrovisor da história. Quem não aprende com a lição da história tende a repeti-la. Né? Então a gente tem essas abordagens, essas frases aí. Mas voltando aqui, que é uma questão bem pessoal, que eu falei, mas eu acho que vale a reflexão também, né? E aí a gente percebe aqui que a igreja de Pérgamo, então, tinha essa característica e, de fato, a história lá desses 3 séculos aí mostram isso. A gente tem a igreja de Tiatira, verso de número 18, se não me falha a memória, o capítulo 2, né? Vai falar sobre a igreja de Tiatira, também as características, enfim, só para falar que cada característica dessas igrejas, elas apontavam, ou elas, né, de fato, mostravam que foram períodos da história que a igreja mundial teve essas características. Mas todas essas 7 igrejas eram igrejas reais, era uma comunidade de fé, cada um instalado de fato em cada cidade, né? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo e tal, isso aqui, Laodiceia, eram cidades que elas eram igrejas, aqui não é simbólico, mas aqui é literal. Tá? Então até o capítulo 3 aqui não é símbolo. Ao anjo da igreja, né? Aí representa o pastor, o mensageiro. O anjo também, né? Tem aí a palavra, né? Tem aí o significado de mensageiro, que são os anjos e que é também um líder ou pastor. Então por isso ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja, sempre destinado ao líder, sempre destinado ao pastor, que é o responsável, né? Pela saúde espiritual, pelo amadurecimento de uma igreja local. O pastor ele deve ser responsabilizado, deve ser cobrado. O pastor ele é aquele que ele vai ser por Deus cobrado pelo coletivo. Embora também nós, né, de alguma maneira, eu gosto de pensar isso, que nós somos responsáveis uns pelos outros. Mas o pastor é esse que recebe a mensagem de Deus, né? Então, assim, ele é responsável por doutrinar, por ensinar, por corrigir. É o irmão mais velho, né? Eu gosto dessa figura. O irmão mais velho não é um pai. Eu não gosto da figura pai, não. Mas para o pastor, não. Isso é muito perigoso, né? Aí a gente tem os pais espirituais, né? Eu vou falar um negócio que parece brincadeira, ó. O pai apóstolo. Pô, mas a gente tem essas figuras aí no cenário evangélico do Brasil, né? Então, o pai espiritual. Eu tenho 2 filhos, Deus me livre, tem mais para eu ter que dar conta. Eu tenho 2 filhos, mano. Então, se alguém chegar comigo nessa conversa, você é meu pai espiritual, vai sair para lá. Tá de olho na minha herança, eu nem tenho nada. Ô, irmão Luciano, pode falar, meu amado? É uma pergunta que, para mim saber, eu não sei como se nomeia um pastor. Ótimo. Um presbítero, um apóstolo, como é feita essa nomeação? Bora lá então, pergunta bem interessante. Eu estou decidindo aqui se eu dou uma pausa para a gente já entrar naqueles nossos bastidores para começar essa resposta, que vai ter 4 minutos só aqui da nossa interação, né? Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus